E meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Hoje está parecendo segunda-feira, né? Mas é quinta-feira, um dia depois do feriado prolongado. Eu não vim primeiro cumprimentar todos vocês, né, que estão chegando e os que já estão comigo aí há muito tempo. Eu quase não tenho postado vídeo, né? Vocês notaram aí. Mas de vez em quando a gente vai postando vídeo aí, tá? Sem muito compromisso com o negócio de monetização, essas coisas, porque é complicado, né? Não for olhar isso aí, a gente não faz mais nada, só vai mexer só com o canal, e pra mim não dá. Eu não tô tendo tempo. Deixa eu falar com vocês, meus queridos. A respeito, me perguntaram, né? O que você tem a dizer sobre a eleição? Por que você não falou nada? Por que você não fez nenhum vídeo falando? Porque não precisava dos meus vídeos falando de eleição, porque as igrejas, infelizmente a maioria, deixaram até de pregar o que deveriam para poder falar de eleição. Determinar que um homem, né, entre os dois, era do diabo, o outro era de Deus. Eu não participo dessas coisas. Sabe por que não? Que antes de eu falar alguma coisa para influenciar alguém a votar, eu tenho a dizer que o voto é secreto. Eu, pelo menos, obedeci o governo que passou, ainda está, né? Paguei todos os meus impostos, fui submisso ao governo, porque é minha obrigação, de cristão. Mas aí você fala, mas a Bíblia não fala nada disso, não. Eu nunca vi falar. A gente faz o que quer. O cristão, a pessoa que teme a Deus, né? Cristão não é o que vai na igreja, é aquele que teme a Deus e que ama a Cristo, que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que muitas pessoas se esqueceram nessa eleição, né? Foram até para briga, para baderna, para pancada, inimizade com amigos, com irmãos, com parentes, até mesmo entre marido e mulher. Nós conhecemos pessoas que não estão nem conversando. Isso eu posso afirmar que não é de Deus, né? Então eu não falei nada. Agora que já passou tudo, já acabou, esfriou, agora eu falo. Mas o voto eu não falo porque o voto é secreto. Mas os dois candidatos, né, têm suas falhas, seus erros, assim como todos os outros governantes ou os outros governantes que passaram não tiveram problema. Todos vão ter daqui para frente, todos os governos vão ter. Só que a gente não deve bater boca por causa disso. Para começar, igual eu falei, o voto é secreto. O que o seu irmão, sua esposa ou seu amigo vai votar, isso não é nem para perguntar, isso é besteira. A não ser que chegue e fala. Mas a gente ficar discutindo por causa disso não é correto. Isso desagrada a Deus. Sabe o que Deus manda fazer quando chega um novo governo? Vamos lá. O que nós vamos fazer com esse agora, igual fizemos com o outro, ou deveríamos fazer? Olha só. Primeiro eu vou falar. Está em Romanos 13. Correto? Vamos lá. Romanos 13. Toda alma ou todo ser sujeito às autoridades superiores. Estão sujeitos. Estão sujeitos. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja, um homem não pode falar, eu vou ser presidente dessa nação, eu vou, e bate no peito. Ele pode até pensar assim, mas se Deus não o escolher, ele não vai. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode se posar de justo e fazer o que ele quiser, porque é Deus quem vai escolher. Então tá bom. Aí nós já sabemos que é Deus que escolhe, não é nem eu e você. Vamos lá. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. É Deus quem ordenou toda e qualquer governança, principalmente sobre nações grandes, igual o Brasil. Não estou falando da liderança de um grupo pequeno de pessoas, estou falando de nações. Reis, governadores, presidentes, premieres, né? Vamos lá. Reis, príncipes, né? Por isso, quem resiste, é o que nós mais vimos, né? A resistência à autoridade constituída legalmente pelas urnas. Olha só o que aconteceu, ó. Quem resiste à autoridade, à ordenação de Deus, e os que resistem
trarão sobre si mesmo a condenação, porque estão debatendo com Deus. Agora, olha uma contradição religiosa. As pessoas brigaram, fizeram um escarcéu durante esse tempo de eleição. Olha bem, eu sei que você não fez isso. As pessoas pediram, oraram, brigaram e fizeram e aconteceram. Deus mandou, a pessoa que pediu está falando que Deus não quer aquilo. Ele não pediu, Deus não mandou. Por que agora, porque não fez a vontade dele, ele fala que não foi Deus que mandou, Deus não quer isso, que aquele eleito é do diabo? Vou explicar. Se é Deus que escolhe, é ele que escolheu. Se você orou, ele escolheu esse, porque esse é melhor. Por que esse é melhor? Porque foi Deus que escolheu. Vou provar para vocês, mais uma vez. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E aos que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. As pessoas estão querendo orar assim agora. Eu vou pedir vou falar de presidente, esse presidente. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o do diabo. Tá dando para ver aí o do diabo? Tá até com fogo. Esse é do diabo, né? Aqui, ó. Esse é do diabo. Esse é de Deus. É a segunda cabeça dos cristãos hoje. Se achar ruim, pode comentar aí. O que acontece? Deus escolheu esse. Deus errou. Deus escolheu esse. Deus falhou. Deus escolheu esse. Deus não ouviu a oração de metade da população do Brasil. Isso está errado, gente. Por que está errado? Se escolhesse esse, era vontade de Deus. Escolheu esse, é vontade de Deus, porque a palavra fala que é Deus quem manda. Deus manda até para punir. Mas por que Deus puniria tantas pessoas que oraram? Não estou falando que puniu, quem sabe da vontade de Deus é Ele. Quem sou eu, né? Pensamento de Deus são maiores que os nossos. Mas eu imagino o seguinte, a forma que as pessoas pediram e as coisas que as pessoas falaram, coisas que muitas vezes são mentira. O que acontece? As pessoas que não deveriam mentir, que a mentira é do diabo, ele é o pai da mentira, nós já sabemos disso, não precisa nem discutir, né? Aquele que mente é do diabo. O que acontece? Tinha pessoas que não deveriam mentir, estavam propagando mentiras. Por que é mentira? Porque não se tem prova, não se sabe, não se convive, não se viu, mas estamos indo por ouvido daqueles que mandaram votar. Foi ordem, ou seja, o voto já passou a ser uma coisa particular, uma coisa secreta, uma coisa pessoal. Já passou a ser uma coisa mandada. Sabe quando acontecia esse voto mandado? Era antigamente, na época dos coronéis. Sabe por quê? Chamava voto de cabreço. A pessoa era puxada, você vai votar aqui, ó. Vai eleger fazendeiro tal. Voltou esse tempo. E eu, como cristão, afirmo para vocês, eu não me sujeitei a essas coisas. Eu não me sujeitei. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma mente, eu tenho uma visão, eu tenho ouvido que me ajudaram a ler, a assistir jornais, a ler muito, a ouvir, a entender, a perceber, para que eu pudesse tomar minhas decisões mediante as orações, mediante ao pensamento racional. Eu não preciso de uma pessoa chegar para mim e falar, aqui ó, você vai votar em tal, aquele que não votar em tal é do diabo, se você votar no do diabo, você é do diabo também. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós não podemos julgar as pessoas, não é papel do cristão julgar as pessoas. É papel das pessoas que dizem cristãos. Eu afirmo aqui para vocês que nem todos que se dizem cristãos são. Muitos são só religiosos, né? Infelizmente. Então, quem dera, né? Se fôssemos todos cristãos. As pessoas têm que saber separar o santo do profano. As pessoas misturaram o santo com o profano. Profanaram o altar de Deus.
E Deus mandou resposta. Eu acredito muito nisso. Por quê? Porque o meu Deus nunca erra, o seu Deus nunca erra. E quando nós oramos o Pai Nosso, o que nós dizemos? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É verdade? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que o Senhor decidir, eu aceito. Esse é o cristão. Essas orações o Senhor ouve. Quando o Senhor me dá o que eu peço, Ele ouviu minha oração. Quando Ele não me dá o que eu não peço, Ele não ouviu minha oração. Às vezes Ele te deu coisa melhor e você nem sabe. Esse é o nosso Deus. Agora eu vou ler isso aqui completo para vocês. Ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror, eles não são terror para as obras boas, mas para as obras más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Está temendo a autoridade à toa. Olha aqui, ó. Se você não quer temer a autoridade, a palavra que está falando, você não quer temer, faze o bem, e terás louvor, e terás reconhecimento, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, pois então vai ter medo, porque você vai receber sobre si a espada, que é a justiça, e a condenação segundo os seus atos. Agiu dentro da lei, você não tem nada a temer governantes que chegam, governos que saem. Porque, na verdade, todos eles vão errar, vão se corromper, vai ter desvio, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas todos eles vão governar no seu tempo, segundo Deus. Se Deus entender de encerrar no meio um governo, ele não chega ao final, ele sai. É Deus quem vai decidir isso. Quantos governantes não chegaram ao fim? Quantos foram aí, igual esse, por exemplo, que ganhou, foi 8 anos, ele foi 2 vezes. Então o que acontece? Deus permitiu, não foi ele que é o maioral, e foi ele, Deus permitiu. Estamos todos vivos, depois de todos os governos ruins que passaram. Né? Poderia até falar nome aqui, mas é até perigoso. Então, teve governos terríveis, recentes. Governos golpistas, recentes. O que acontece? Deus permitiu. Às vezes para punir. Às vezes o governo que estava aí antes era para punir você. Era para me punir. Era para punir o povo de Deus. Era porque Deus usa quem Ele quer. Deus não permitiu o seu povo ficar no cativeiro no Egito, na Babilônia. Ou eles foram capturados por um azar deles. Não. Deus permitiu o cativeiro. Aquele mesmo Deus que permite o cativeiro, Ele retira do cativeiro. Portanto, mediante essas palavras, parem de murmurar pela escolha de Deus. É um conselho, não é uma ordem minha. É uma ordem da palavra, é uma ordem daquilo que está escrito há milhares de anos para você. Por que milhares de anos e você ainda tem que obedecer? E você deve obedecer. Porque a palavra de Deus dura para sempre. Mas tudo nessa terra vai passar. Todos os governantes que você detesta vai passar. Todos os governantes que você ama vão se virar pó, vão sumir. Você vai sumir, vai virar pó. Eu vou virar pó. Talvez primeiro que vocês. O importante é você estar preparado para ir ao pó. E para você estar pronto, você não pode estar em guerra contra o seu irmão. Porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes malignas. Contra Satanás e seus anjos. Os crentes esqueceram-se disso. Redes sociais é um caos. Até hoje ainda está. Mas melhorou bastante, graças a Deus. Mas um caos. Então tá. Faz o bem e você não vai ser atingido pelas autoridades. Mas se fizeres o mal, você tem que temer, porque vai ter punição. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo. Você não vai obedecer só por medo de ser castigado, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais os tributos, todos os seus impostos, não sonegais, não fazei gato, não pelejai contra as coisas que são corretas, porque Deus sabe o que você faz de errado, porque são ministros de Deus.
atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Eu acho que eu fui muito claro em falar agora das eleições, porque eu não queria influenciar a voto de ninguém. Que eu não influencio o voto nem aqui da minha casa. O meu é meu, a minha esposa votou em quem ela quis, é lógico que ela me falou, mas se não falasse. Ela chegou a me perguntar, eu falei, quem você pensa que é melhor? O que você quer? O que você espera? Entendeu? É assim que a gente faz. A gente não domina as pessoas, a gente ensina a palavra de Deus. E para ensinar você tem que saber, você tem que estudar, você tem que aprender. Isso é o resto da vida. Porque pode vir você que se julga sábio e falar assim, ele não sabe o que está falando, mas acredite, eu tenho procurado saber. Se eu ainda não sei, eu vou chegar lá, eu vou ir aprendendo. Porque até o último dia de vida eu vou estar aprendendo. E quando eu morrer, eu nada saberei. Porque a palavra de Deus, você não desvenda e fala, aqui não tem mais segredo para mim, eu sei tudo sobre as coisas celestiais, porque você seria um mentiroso. Porque você vai passar, se você for salvo, né? Se você for salvo. Paulo falou, se és que são salvos. Vamos passar a eternidade conhecendo as coisas de Deus e nunca vamos saber tudo. Portanto, aqui nessa terra, nessa mente limitada, 10%, igual fala, né? O homem usa 10% da sua mente. Quem somos nós? Se depois, com 100% da capacidade cerebral, lá na glória, né? Turbinado, um corpo glorioso, nós ainda não vamos conhecer a Deus totalmente, nós vamos passar a eternidade conhecendo. 1 trilhão de anos conhecendo a Deus e ainda vamos ter mais trilhões e nunca vamos conhecer a Deus totalmente. Sabe por quê? Porque Deus é infinitamente insondável. Ninguém vai explicar Deus, mas nós podemos obedecer esse, não é pouco, esse que tem aqui na mão. Procure entender isso aqui e usar na vida. Porque aquele que fala, mas não aplica, não adianta nada. Tranquilo? Essa foi a mensagem de hoje do canal Alfa e Ômega a respeito das autoridades constituídas. Um beijo para vocês, a paz de Cristo. Quem não gostou, fala que não gostou, explique por quê. E quem gostou, deixe seu like, que ajuda muito o canal. Paz de Cristo a todos.